E olha, a exposição a conteúdos controversos nas redes sociais atinge meninos e meninas de forma bem diferente aqui no Brasil. Tem um estudo, gente, mostrando claramente que as plataformas não são neutras e exploram a vulnerabilidade de acordo com o gênero do usuário. Enquanto as meninas são o alvo principal de postagens sobre drogas para emagrecer e dietas restritivas, conteúdos que alimentam a ansiedade e distúrbios de autoimagem. Já os meninos sofrem um bombardeio de anúncios de bets, as apostas esportivas, e jogos de azar que estimulam o risco financeiro desde cedo. Especialistas alertam que esse design viciante é projetado para manter o jovem conectado pelo maior tempo possível e funciona, né, gente? Mesmo que isso custe a saúde mental. Essa descoberta reforça o debate sobre a regulamentação das Big Techs e também a responsabilidade das plataformas na proteção de menores no ambiente digital. Sobre esse assunto, que rende muita conversa, tem entrevista agora aqui no Radar. Nós vamos conversar com o psicólogo especialista em dependências digitais, o médico Dr. Cristiano Nabuco, que faz a gentileza de nos atender. Doutor, bem-vindo aqui ao Radar. Obrigada por essa conversa. Essa pesquisa é divulgada num momento crucial, né, em que estamos prestes a entrar em vigor aqui no Brasil com o ECA Digital, que foi tão discutido, com um conjunto de obrigações impostas a serviços, a produtos digitais, inclusive redes sociais, para tentar tornar a internet mais segura e mais saudável para crianças e adolescentes. Uma das exigências é justamente a verificação da idade dos usuários para tentar destinar conteúdos, né, para crianças, para jovens mais apropriados. De que forma o senhor acredita que o ECA Digital, de fato, vai ter esse poder de entregar um conteúdo mais adequado que não adoeça, né, as nossas crianças e os nossos adolescentes, inclusive bombardeados por um conteúdo direcionado, como a gente viu nessa pesquisa, e não à toa, né, doutor? Bem-vindo aqui ao SBT News. Olá, Renata, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Renata, pois é, né, isso que você está abordando é um tema que nós temos nos debruçado há pelo menos 20 anos, no sentido de estudar e, mais que isso, né, atender esses adolescentes, essas crianças que acabam ficando tempo demasiado na internet. A gente sabe o quanto que isso, Renata, é um comportamento que ele é altamente deletério, prejudicando de uma forma muito significativa a saúde física e a saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Para você ter uma ideia, antes de a pandemia nos atingir, saiu uma grande pesquisa no Reino Unido, que foi conduzida junto a essa população de adolescentes, onde eles eram questionados a respeito de uma série de aspectos ligados a esta navegação. E um dado interessante para a gente mencionar é que 51%, olha só, 51% dessa amostra respondeu que se sentiria mais feliz se as redes sociais nunca tivessem sido inventadas. Por que eu trago isso sobre a mesa? Porque, na verdade, na medida em que nós somos ainda, nessa faixa etária, sujeitos que estão tentando criar sua identidade, estão tentando garantir uma aceitação grupal, a hora que eu entro numa rede social e eu vejo uma série de pessoas postando histórias que são mais bem-sucedidas, eu fazendo coisas maravilhosas, e muitas vezes, né, Renata, o usuário sabe que aquilo é superlativo, o usuário sabe que aquilo muitas vezes pode ser fake. Mesmo assim, isso provoca um sentimento de depressão, uma sensação de ansiedade. Então, o que a gente quer dizer? Quando você traz hoje, né, puxa vida, falamos então sobre a saúde mental, principalmente o uso desse conteúdo que é inadequado, nós estamos, na verdade, Renata, abarcando hoje um outro aspecto que ele é extremamente mais nocivo, que é o que eu costumo chamar, normalmente em minhas aulas, da morte da infância. O que isso quer dizer? Nós sabemos que essas plataformas, ainda que elas tenham algum mérito, algum desejo de tentar criar um ambiente mais seguro,
a inteligência artificial que está por detrás nos algoritmos, ela sabendo que, por exemplo, certo tipo de assunto, como sexualidade, violência, agressão das mais diferentes, fazem sucesso com os adultos, essa inteligência artificial ela embala isso num novo pacote, por exemplo, e destina, inclusive, muitas vezes a crianças aí de 7 anos, 8 anos, fazendo então com que, ao adentrarmos nas redes sociais, mesmo que sejam proibidas por menores de 11, 12 anos, enfim, né, esses adolescentes acabam tendo acesso a conteúdo que não seriam, obviamente, ideais ou satisfatórios. Tem uma experiência que eu acompanhei de longe, de um grupo de professores que criam uma conta numa determinada rede social, que não vem ao caso aqui, e esses adultos, esses pesquisadores, eles colocam lá que eles têm 12 anos apenas. E é muito interessante que, na medida em que eles ingressam nessa determinada rede social, depois de 40 segundos, Renata, ou seja, nada, já começam a ser direcionados para essa conta desta menina fotografias de órgãos genitais masculinos. Quer dizer, é uma questão que, quando você fala, bom, o ECA digital está aí e ele vai nos ajudar. Eu participei em vários aspectos do processo de elaboração desse ECA digital, então, obviamente que ele é extremamente importante, mas deixemos claro, ele é apenas um primeiro passo para que a gente possa olhar para essas plataformas de uma maneira um pouco mais responsável. O grande ponto é que muitos pais entendem de uma maneira equivocada que destinar um telefone celular para o filho vai torná-lo mais capacitado, vai torná-lo mais esperto e, finalmente, Renata, mais preparado para poder lidar com o mundo moderno. E isto, Renata, não é verdade. Então, o que a gente sugere, façamos, antes de entregar qualquer tela para os nossos filhos, um mínimo de curadoria. Da mesma maneira que você pergunta para o seu filho, você vai dormir na casa de algum colega ou você vai na casa da sua amiga depois da escola? Quem é esse conteúdo? O que seu filho está fazendo? Quanto tempo ele passa? Porque dessa forma, Renata, a gente vai, pelo menos, reduzir um pouco o aspecto negativo, Renata. A gente está falando do ECA Digital, né, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. E aí, doutor Nabuco, olhando para fora, né, a gente tem, por exemplo, a Austrália, né, que proibiu menores de 16 anos em redes sociais. Algo discutido aí também na França, Espanha, Reino Unido, parte dos Estados Unidos, olhando para a questão. No Brasil, o ECA Digital, o Estatuto, não estabelece proibição, mas tem dispositivos que, combinados, podem acabar vetando o acesso de crianças e adolescentes até uma certa idade, pelo menos, a plataformas sociais, inteligência artificial e tudo mais. Como é que o senhor vê essa discussão sobre proibição de redes sociais para adolescentes fora do país? Até porque a gente sabe que isso divide opiniões de especialistas. Renata, essa é uma pergunta bem difícil de ser debatida, porque a gente vai lidar com alguns aspectos positivos e outros negativos. Vamos falar dos positivos. Hoje, diferentemente das gerações anteriores, a praça que eu encontro os demais, o clube, o parque, ele não é mais no mundo físico, ele é no mundo digital. Então, na medida em que você simplesmente vem e fala, olha, vem cá, vamos cancelar isso, você não pode ter acesso, isso obviamente vai criar uma série de marolas no sentido de como que esses jovens hoje se relacionam. Vamos falar, inclusive, em um ambiente externo, não só no Brasil, mas no mundo, que está um ambiente muito mais perigoso com relação a agressões, a atentados. Hoje o mundo ele não é para amadores. Então, muitos pais, de uma forma até bem intencionada, entendem que, na medida em que eu dou um telefone celular, eu, de uma maneira ou de outra, eu propicio algum tipo de socialização. E que não deixa de ser verdade, não vamos dizer aqui ser radicais. Mas, por outro lado, Renato, o que acontece? Na medida em que eu, enquanto cuidador, eu tenho que fazer 2 jornadas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que... Muitos pais entregam
esses dispositivos como uma tentativa, vamos ser honestos aqui, de fazer com que os filhos tenham um pouco de sossego para que eles possam cuidar das atividades, e quem nunca passou por isso, não é? Só que nessa hora o que acontece? Você abre uma porta, Renata, que ela é extremamente perigosa. Eu costumo dizer que seria mais ou menos o mesmo de você deixar seu filho ou sua filha parada na calçada em frente à sua casa conversando com estranhos. Você faria isso? Não, de maneira alguma, mas você dá um telefone celular. Então, o grande ponto é que hoje esses indivíduos que são mal intencionados, eles se fantasiam, aspas, eles se travestem de outras crianças, de pessoas que teriam então os mesmos interesses. E o que acontece no final do dia, Renata, isso vai escalando de uma maneira onde você começa a lidar com assédio sexual, com questões assim que são extremamente traumáticas, com crianças, Renata, com 7 anos de idade. Crianças de 8 anos que são obrigadas a tirar a roupa, que são obrigadas a se mutilar, porque se elas não fizerem isso, esses indivíduos do outro lado da tela vão efetuar algumas ações absolutamente nocivas. Então você pergunta, mas meu Deus, como que uma criança de 7, 8 anos tira a roupa na frente de uma câmera e aceita o assédio? Não é que aceita, Renata, essas crianças, quando estão em situações como elas se sentem tão impactadas que elas simplesmente obedecem. Então, esse é o problema, Renata, muito precisa ser feito. Com certeza. Agora, só para encerrar, doutor, até muito pouco tempo a gente não tinha diretrizes claras de como lidar com redes sociais, internet, nas mãos de crianças e adolescentes. Os estudos mais recentes dão algumas diretrizes, por exemplo, evitar a tela ao máximo até os 2 anos, não dar celular antes dos 15, 16 anos, tem algumas discussões diferentes. Eu li um texto do senhor recentemente dizendo que redes sociais, elas podem alterar o desenvolvimento das amígdalas cerebrais e do córtex pré-frontal. O que a gente tem de evidências recentes realmente sobre o uso de redes sociais em crianças? Bom, vamos lá. O que acontece é que quando eu tenho um telefone celular na mão, eu vou ter, obviamente, alguns estímulos, alguns aplicativos que eles me atraem mais atenção. Isso quer dizer o quê, Renata? O acesso que você tem, por exemplo, a partir da sua casa, do seu trabalho, a um determinado site, mesmo que seja o mesmo, ele é completamente diferente do acesso que eu tenho. Por quê? Porque esses algoritmos, eles sabem exatamente aquilo que me atrai. Então, o que acontece? Na medida em que eu entro, por exemplo, e alguém curte uma fotografia minha, ou alguém responde a um comentário, eu tenho a liberação, aqui no meu pré-frontal, da dopamina, que é aquele neurotransmissor ligado à sensação de recompensa. Como existe, por exemplo, no caso de algumas substâncias ilícitas, do álcool, do jogo, não é? Do transtorno do jogo, dos cassinos. Então, nós temos o que se chama aqui de uma dependência comportamental. Ou seja, a minha circuitaria, ela começa, num certo sentido, a se tornar mais tolerante àquela sensação de prazer. Ou seja, eu preciso, em vez de 10 minutos de satisfação para liberar a minha dopamina, eu vou precisar de 15 minutos, 20 minutos. E isso vai fazendo, então, com que, aos poucos, o cérebro, a própria circuitaria, ela vá se tornando mais tolerante, fazendo então com que eu procure o tempo todo estímulos que sejam mais rápidos, mais telegráficos, mudando então toda a estrutura cerebral de algumas regiões do cérebro, fazendo então com que na adolescência você tenha usuários que simplesmente não conseguem mais sentar. Eu tenho muitos pacientes que eles chegam e falam, olha, comecei aqui a faculdade, mas eu não consigo mais ficar sentado, eu não tenho mais atenção. Alguns pesquisadores chineses, eles costumam chamar a seguinte expressão, que se vive hoje uma epidemia da desatenção. Essas pessoas simplesmente usaram e ficaram tão conectadas a estímulos rápidos e estímulos que trazem gratificação que outras funções cerebrais elas começam a ser menos estimuladas, fazendo então com que o nosso cérebro, no final de um tempo, ele funcione de uma maneira diferente, impondo então, Renata, desafios para que você viva fora da vida digital de uma maneira como você precisaria ou se esperaria que tivesse.
Doutor Cristiano Nabuco, muito obrigada por essa conversa. Psicólogo, especialista em dependências digitais. Obrigada pela entrevista aqui no SBT News. Volte sempre. Obrigado, um abraço, bom dia.